Tava muito animada para falar com vocês sobre esse aqui, ó. É o nosso livro de hoje. Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. Te falar uma coisa, esse livro faz assim, ó, com a nossa cabeça. Se você não tá acostumado a receber críticas, não leia. Porque esse livro é sobre você, é sobre mim, é sobre a humanidade. Então é assim, ó, um tapa na cara. Um não, vários. Porque diferente dos outros dois que a gente já fez aqui, ele é um pouquinho maior, tem quase 300 páginas. Além dele ser um pouquinho mais grosso, ele ainda é um pouco denso. Denso no sentido de que muitas vezes você tem que ler e reler. À medida que você desperta e vai expandindo a sua consciência, o conteúdo desse livro vai mudando. Você consegue ler ele de percepções diferentes, então é muito bacana. Tanto para você que está iniciando nessa jornada, nesse processo, quanto para quem já iniciou, já gosta desse tipo de assunto, tá bom? No começo do livro, o autor compara o despertar da nossa consciência para o desabrochar de uma flor. E se a gente parasse para prestar atenção e contemplar o crescimento de uma planta, a gente poderia florescer assim como ela. Aí o autor diz que todos nós podemos despertar a nossa consciência. Só que muitas vezes a gente acaba ficando na camada da ilusão, numa camada de desconexão e acabamos só percebendo o lado físico, o material. E o abstrato, o espiritual, a consciência que habita dentro da gente acaba ficando de lado. O que isso quer dizer? Que muitas pessoas veem nas flores a beleza, o todo, a vida, o infinito, mas outras pessoas acabam vendo apenas a forma. A partir daí, o autor começa a falar sobre o ego, tal ego que a gente sempre ouve falar. Ele fala tanto sobre o ego que o capítulo 2, 3 e 4 são apenas para tratar sobre esse assunto. Ele chama o ego de distúrbio mental, que é a nossa identificação com a ilusão. E o que é a ilusão? A matéria. Então eu vou te fazer uma pergunta e eu vou te dar um tempinho para responder. Quem é você? Faça essa pergunta para você mesmo. Quem sou eu? Quem sou eu? Se você pensou seu nome, sua profissão, seu cargo familiar, seus pensamentos, tudo isso é o ego, tudo isso é ilusão, tudo isso é limitação. Por quê? Porque nós somos muito mais do que isso. Nós somos muito mais do que a matéria. Por isso que esse processo de autoconhecimento e espiritualidade, ele não tem fim, é tão complexo e profundo, porque a gente está em busca de entender quem a gente realmente é. Se a gente não é o que a gente pensa, a voz na nossa cabeça, se a gente não é o nosso nome, não é a nossa profissão, quem nós somos? Eu amo essa pergunta, porque ela é muito difícil de responder. Eu até hoje não sei quem eu sou. E isso que é bom, porque quando a gente fala quem a gente se limita e não deixa espaço aberto para novas possibilidades, né? Mas aí o autor diz que você é a presença que percebe tudo isso, que percebe o ego, que percebe os pensamentos. Então ele lembra que o ego só existe no passado e no futuro. Ele não existe no momento presente, na presença. Por isso que é tão importante a gente focar no aqui e no agora, não ficar remoendo tudo aquilo que já passou e tudo aquilo que deve vir, porque isso só traz sofrimento. E reconhecer que dentro da gente tem um ego já é o início do processo de cura. Depois de falar bastante sobre o ego, o autor passa para um outro termo, que é o corpo de dor. E como vocês falaram que gostaram da leitura de um trecho, eu separei uma aqui para exemplificar o que é o corpo de dor. Dois patos, depois de um confronto que nunca demora muito, separam-se e afastam-se em direções opostas. Em seguida, cada um deles bate as asas vigorosamente algumas vezes, liberando assim o excesso de energia acumulada durante a luta. Depois disso, eles nadam em paz, como se nada tivesse acontecido. Se o pato tivesse a mente de um ser humano, ele conservaria a luta viva no pensamento por meio de uma história. Provavelmente ela seria assim: não acredito no que ele acabou de fazer. Ele chegou a poucos centímetros de mim.
Pensa que é o dono do lago. Não tem consideração pelo meu espaço privado. Nunca mais vou confiar nele. Dessa forma, a mente cria suas histórias, uma atrás da outra, e continua pensando e falando sobre ela durante dias, meses ou anos. No que diz respeito ao corpo, a luta continua. Isso se torna o pensamento emocional do ego. Podemos imaginar quanto a vida do pato se tornaria problemática se a mente dele fosse humana. Todavia, é assim que a maioria das pessoas vive na maior parte do tempo. Nenhuma situação, nenhum acontecimento jamais termina de verdade. Então, a lição do pato é: deixa a história para lá, vive o presente. Para que você vai ficar remoendo? Aprende também com os animais. Você já viu bicho ficar bravo com o outro depois de lutar? Não existe, só o ser humano faz isso. E isso traz ainda mais sofrimento, traz mais mágoa, traz mais rancor, traz mais tristeza. E a gente mergulha nisso e fica tomado por esse sentimento que se chama corpo de dor. Você cria um corpo de dor nessas lembranças que você não consegue desapegar. Tá, mas e as minhas lembranças e as minhas experiências que me fizeram crescer enquanto ser humano? Isso não se encaixa no corpo de dor. O corpo de dor é só quando ele te domina por completo. Você não consegue agir e fica só sofrendo por conta do passado e dessas lembranças emocionais. E agora a gente já vai para a parte final do livro. O Eckhart Tolle fala que se a gente não mudar as estruturas da mente humana, a gente vai ter um mundo igual sempre. Um mundo em que as pessoas destroem outras pessoas, destroem o meio ambiente, não tem empatia, não tem compaixão, não consegue olhar o outro de forma única. A gente vai continuar tendo um mundo segregacionista, um mundo que não tem respeito, um mundo da intolerância, do desamor. Então, por isso é importante que a gente expanda a nossa consciência, quebre essa barreira ilusória, mental, do ego, para que a gente, todos nós juntos, possamos nos unir em prol de um mundo, de um planeta melhor. Porque o autor diz que quando isso acontece, as manifestações naturais vão acontecendo aos poucos. O mundo vai melhorando um cadinho mais. É justamente sobre isso quando a gente fala que quer evoluir para ser uma pessoa melhor para o mundo. E quando nós todos fazemos isso juntos, a potência é muito maior. Quanto mais pessoas despertas, mais a gente está contribuindo para um novo mundo. Gente, esse livro aqui de coração é perfeito, perfeito. Se você se identificou, se você gostou da vídeo resenha, vem cá, troca uma ideia comigo, bate um papo, investe na leitura, que eu acho que vale muito a pena. Se você gosta desse assunto, quer começar a entender mais, ele é bem esclarecedor. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.